Olá a todos! A história que vos vou contar hoje pode ser encontrada no Novo Testamento em vários livros, como Mateus, Marcos e João. Esta história fala de algo que aconteceu quando Jesus estava na Terra e andava com os seus discípulos por todo o lado a falar sobre o amor de Deus. As pessoas amavam ouvir Jesus. Elas seguiam-no. Jesus também amava estar com elas, como ama estar perto de nós. As pessoas também queriam estar perto de Jesus porque ele fazia milagres. Vocês sabem o que são milagres? Milagres são coisas que aos nossos olhos parecem impossíveis de acontecer, mas para Deus não há impossíveis e Ele é capaz de fazer tudo acontecer. Há um versículo na Bíblia que diz exatamente isto, que está em Lucas 18:27. Aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Pois é, Jesus fez muitos milagres quando estava na Terra. Ele até curava pessoas que estavam muito doentes. Naquele dia, Jesus estava a ensinar as pessoas sobre o amor de Deus e quando acabou de ensinar, ele e os discípulos arrumaram as suas coisas e puseram-se ao caminho para outro lugar, para ir ensinar outras pessoas. Mas sabem uma coisa? Naquela altura não havia carros e muitas das viagens que as pessoas tinham de fazer eram a pé, de burro ou de barco. É mesmo por isso que as viagens demoravam imenso tempo. Jesus e os seus discípulos iam para um lugar chamado Genezaré e para lá chegar precisavam de atravessar um lago. Por isso Jesus mandou que os discípulos fossem andando para o barco, enquanto ele se despedia da multidão a quem tinha acabado de ensinar. Jesus não foi logo ter com os discípulos ao barco. Ele antes ainda foi orar. Enquanto esperavam, levantou-se um grande vento. E umas grandes ondas. Que levaram o barco até ao meio do lago, já longe da terra seca. Jesus, que ainda estava na terra, viu que os discípulos estavam com dificuldade em remar, porque o vento estava muito forte e não os deixava avançar. Jesus decidiu ir ter com eles. Mas como iria ter com eles sem um barco e no meio daquele vento forte e ondas tão grandes? Os discípulos continuavam a tentar controlar o barco, quando de repente viram uma sombra que caminhava por cima das águas e ia na direção deles. Quando os discípulos viram aquilo, ficaram muito assustados, porque pensavam que era um fantasma. Eles gritavam cheios de medo, mas não era um fantasma, era Jesus. Jesus caminhou sobre as águas até eles. Ele não se afogava, ele estava a andar em cima da água como se fosse terra firme. Que milagre! Jesus percebeu que eles estavam muito assustados e disse-lhes: coragem, sou eu, não tenham medo. Pedro, que era um dos discípulos de Jesus, ao ver aquilo, disse assim: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima da água. Pedro queria uma prova em como era mesmo Jesus que ali estava. Ele também queria andar em cima da água. Jesus disse a Pedro: vem ter comigo, Pedro. Então Pedro desceu do barco e começou a caminhar sobre a água em direção a Jesus. Mas de repente,
Pedro sentiu o vento muito forte, ficou cheio de medo e começou a afundar-se. E começou a gritar: "Salva-me, Senhor!" Jesus imediatamente segurou Pedro e disse-lhe: "Pedro, tu tens tão pouca fé. Por que é que duvidaste? Por que é que tiveste medo?" Pedro não teve fé. Achou que andar em cima das águas era impossível de acontecer e teve medo. Mas Jesus ensina-nos que Deus é capaz de fazer coisas que nós achamos que são impossíveis de acontecer. Deus tem poder para tudo. Logo de seguida, Jesus e Pedro subiram para o barco e assim que eles entraram no barco, o vento parou e as ondas acalmaram. Os discípulos ficaram maravilhados. Eles inclinaram-se diante de Jesus e disseram: "Tu és verdadeiramente o Filho de Deus." Eles já tinham visto Jesus fazer milagres antes, mas às vezes não os compreendiam, porque tinham os corações duros, distantes, sem estarem realmente atentos às maravilhas que Jesus fazia. Mas naquele dia, eles ficaram realmente maravilhados e tiveram a certeza de que Jesus era mesmo o Filho de Deus. Tal como Pedro conseguiu caminhar sobre as águas, aquele bocadinho em direção a Jesus, nós também conseguimos fazer coisas maravilhosas quando confiamos em Jesus e fazemos aquilo que Ele pede, mas precisamos de ter fé para conseguirmos fazer a sua vontade, para não nos afundarmos ou desistirmos, para não termos medo como aconteceu com Pedro. Mas, mesmo quando temos medo e não confiamos, Jesus está sempre connosco para nos ajudar, tal como esteve com Pedro, quando ele teve medo do vento e se afundou na água. Apesar de Jesus não estar em pessoa connosco a caminhar aqui na terra, como ele esteve com os discípulos, ele está connosco na mesma, através do seu Espírito no nosso coração. Ele ama-nos, cuida de nós e quer que nós tenhamos a certeza de que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus e quer usar-nos para fazer coisas maravilhosas. Incrível, não é? Bem, a nossa história terminou, por isso vamos às nossas perguntas. Primeira, o que é que Jesus fez enquanto viveu na terra? Segunda, por que é que Pedro se afundou quando estava a ir ter com Jesus? Terceira, o que aconteceu quando Jesus e Pedro subiram para o barco? Antes de irmos, quero convidar-te a fazer uma oração comigo. Podes fechar os teus olhos para te concentrares. Deus, obrigada porque Tu nos amas. Obrigada porque enviaste o Teu Filho Jesus para fazer milagres e para morrer pelos nossos pecados. Ajuda-nos a ter fé para conseguirmos fazer aquilo que Tu pedes de nós. Em nome de Jesus. Amém.